Eu pedi forças e Deus me deu dificuldades para me fazer forte. Eu pedi sabedoria e Deus me deu problemas para resolver. Eu pedi amor e Deus me deu pessoas com problemas para ajudar. Eu pedi favores e Deus me deu oportunidades. Eu não recebi nada que pedi, mas tive tudo de que precisava. Vocês estão pensando que o Senhor perdeu a força e não pode mais nos salvar? Ou pensam que ele está surdo e não nos pode ouvir? Isaías, capítulo 59, versículo 1. Se foi o Senhor que formou o ouvido, será que ele não pode ouvir? Se for o Senhor que formou o olho, será que ele não pode ver? Salmo 94, versículo 9. Por acaso, algum de vocês que é pai será capaz de dar uma pedra ao filho quando ele pede pão? Ou lhe dará uma cobra quando pede um peixe? Vocês, mesmos sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai, que está no céu, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Mateus, capítulo 7, versículos de 9 a 11. Na questão 660 do Livros dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: a prece torna o homem melhor? E os espíritos nobres respondem: sim, porque aquele que faz a prece com fervor e confiança se torna mais forte contra as tentações do mal. Deus lhe envia bons espíritos para o assistir. É um socorro jamais recusado quando pedimos com sinceridade. Na questão 661 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: pode-se pedir eficazmente a Deus o perdão das faltas? E os espíritos nobres respondem: Deus sabe discernir o bem e o mal. A prece não oculta as faltas. Aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas não o obtém se não mudar de conduta. As boas ações são a melhor prece, porque os atos valem mais do que as palavras. Na questão 663 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: as preces que fazemos por nós mesmos podem modificar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso? Os bons espíritos respondem: vossas provas estão na mão de Deus, e as que devem ser suportadas até o fim, mas Deus leva sempre em conta a resignação.
A prece atrai a vós os bons espíritos, que vos dão força de a suportar com coragem. Então, elas vos parecem menos duras, porque a prece nunca é inútil. Quando é feita, bem feita, porque dá força, porque já é um grande resultado. Ajuda-te a ti mesmo, e o céu te ajudará. Porque, alma querida e boa, por que as nossas preces às vezes não são atendidas? A grande maioria das pessoas só recorrem à oração quando estão com problemas de ordem material ou por motivo de doença, e sempre aguardando passivamente uma solução imediata para aquilo que as aflige. Se o atendimento demora, se revoltam, não acreditando na eficácia da oração. Geralmente, esperam por um milagre e não desprendem o mínimo esforço para a realização do que foi solicitado. Em geral, só vemos o presente, o imediatismo. Deus não responderá se orares para ganhar na loteria. Deus não é um gênio da lâmpada para chamares quando quiseres. Ora, orar não deve ser a última solução, mas a primeira atitude. Não deixes para amanhã a oração que podes fazer hoje. Conta-se que após o naufrágio, o único sobrevivente agradeceu a Deus por estar vivo e ter conseguido se agarrar à parte dos destroços para poder ficar boiando. Este único sobrevivente foi parar em uma pequena ilha desabitada e fora de qualquer rota de navegação. E ele agradeceu novamente. Com muita dificuldade e restos dos destroços, ele conseguiu montar um pequeno abrigo para que pudesse se proteger do sol, da chuva, dos animais e para guardar seus poucos pertences. E, como sempre, agradeceu. Nos dias seguintes, a cada alimento que conseguia caçar ou colher, ele agradecia. No entanto, um dia, quando voltava da busca por alimentos, ele encontrou o seu abrigo em chamas, envolto em altas nuvens de fumaça. Terrivelmente desesperado, ele se revoltou e gritava chorando. O pior aconteceu, perdi tudo. Deus, por que fizestes isto comigo? Chorou tanto que adormeceu profundamente cansado. No dia seguinte, bem cedo, foi despertado pelo som de um navio que se aproximava. E disseram: viemos resgatá-lo. Ele pergunta: como souberam que eu estava aqui? Ah, responderam, nós vimos o seu sinal de fumaça. Alma querida, é comum sentirmos-nos desencorajados e até desesperados quando as coisas parece que vão mal.
Mas Deus age em nosso benefício, mesmo nos momentos de dor e sofrimento. Alma querida e boa, saúda o teu dia com a oração do reconhecimento. Olha para fora, olha o sol ou a chuva, não importa. E ora, eu estou vivo, eu acordei. Enquanto a vida se expressa, multiplicam-se as oportunidades de crescer e ser feliz. Cada dia é uma bênção nova que Deus te concede, dando-te prova de amor. Por isso, cultiva otimismo e bem-estar. Hoje, recorremos aos Espíritos Emmanuel, André Luiz, Marco Prisco, Joana de Ângeles, para nos orientarem sobre a oração. A oração não é movimento mecânico dos lábios, nem disco de fácil repetição no aparelho da mente. É vibração, é energia, poder. A criatura que ora, mobilizando as próprias forças, realiza trabalhos de inexprimível significação. Semelhante estado psíquico descortina forças ignoradas, revela a nossa origem divina e coloca-nos em contato com as fontes superiores. Dentro dessa realização, o espírito, em qualquer forma, pode emitir raios de espantoso poder. Os raios divinos expedidos pela oração santificadora convertem-se em fatores adiantados de cooperação eficiente e definitiva na cura do corpo, na renovação da alma e iluminação da consciência. Toda prece elevada é manancial de magnetismo criador e vivificante, e toda criatura que cultiva a oração com o devido equilíbrio do sentimento transforma-se gradativamente em foco radiante de energias da divindade. A oração, qualquer que ela seja, é a ação provocando a reação que lhe corresponde. Conforme a sua natureza, paira na região em que foi emitida, ou eleva-se mais ou menos, recebendo a resposta imediata ou remota, segundo as finalidades a que se destina. Cada prece, tanto quanto cada emissão de força, se caracteriza por determinado potencial de frequência. E todos estamos cercados por inteligências capazes de sintonizar com o nosso apelo, à maneira de estações receptoras. Oraste, pediste, desfaze-te, porém, de qualquer inquietação e acerena-te para recolher as respostas da divina providência. Desnecessário aguardar demonstrações espetaculosas para que te certifiques quanto às indicações da espiritualidade. Qual ocorre ao sol que não precisa descer ao campo para atender
o talo de erva que lhe roga calor, de vez que lhe basta para isso a mobilização dos próprios raios, Deus conta com milhões de mensageiros que lhe executam os excelsos desígnios. Por isso, ora e pede. Em seguida, presta atenção. Algo virá por alguém, ou por intermédio de alguma coisa, doando-te, na essência, as informações ou os avisos que solicites. Em muitas circunstâncias, a advertência ou o conselho, a frase orientadora ou a palavra de bênção te alcançarão a alma no verbo de um amigo, na página de um livro, numa nota singela de imprensa, ou até mesmo num simples cartaz que te cruze o caminho. Mais que isso, hein? As respostas de Deus às tuas necessidades e petições muitas vezes te buscam através dos próprios sentimentos, a te subirem do coração ao cérebro, ou dos próprios raciocínios e a descerem do cérebro ao coração. Deus responde sempre, seja pelas vozes da estrada, pela pregação, ou pelo esclarecimento da tua casa de fé, no diálogo com a pessoa que se te afigura providencial para a troca de confidências, nas mensagens escritas, nas emoções que te desabrocham da alma, ou das ideias imprevistas que te fugem no pensamento, a te convidarem o espírito para a observância do bem eterno. A oração te concederá inspiração e a paciência, o tesouro do tempo para a indispensável compreensão do problema. Recorre à oração e confia no tempo, quando as coisas se apresentarem diferentes do que esperas. Infelizmente, realmente, é todo aquele que acredite ser hoje o tempo único, buscando resolver agora o que só mais tarde será solucionado naturalmente. Este é o infeliz, infelizmente. Não duvides da justiça divina apenas porque não a consegues entender na precipitação dos teus raciocínios apaixonados. Não és a única criatura que tem problemas no mundo. O maior problema da atualidade é o homem em si mesmo. E somente quando este se volte para os valores mais altos da vida, se equacionará. Não transfiras, portanto, para os outros a responsabilidade do que te sucede de errado ou desagradável. Somente a conduta reta sustenta o reto pensamento. E de posse do reto pensamento, a oração, qualquer que seja o nosso grau de cultura intelectual, é o mais elevado toque de indução para que nos coloquemos, para logo, em regime de comunhão com as esferas superiores. A mente centralizada na oração pode ser comparada a uma flor estelar,
aberta ante o infinito, absorvendo-lhe o orvalho nutriente de vida e luz. Alma querida e boa, és filho, és filha de Deus. E como afirmou Jesus, nenhuma das criaturas que o Pai lhe confiou, ele deixaria perder-se. Orar em nosso favor é atrair a força divina para a restauração de nossas forças humanas. E orar a benefício de alguém, em benefício dos outros, ou ajudá-los através da energia magnética, à disposição de todos os espíritos que desejem realmente servir, será sempre assegurar-lhes as melhores possibilidades de autorreajustamento, compreendendo-se, porém, que o amor consola, instrui, ameniza, levanta, recupera e redime. Todos estamos condicionados à justiça a que voluntariamente nos rendemos perante a vida eterna. Justiça que preceitua conforme os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Seja dado isso ou aquilo a cada um segundo as suas obras, cabendo-nos recordar que as obras felizes ou menos felizes podem ser fruto de nossa orientação todos os dias. E por isso mesmo, todos os dias será possível alterar o rumo de nosso próprio roteiro. O próprio Jesus, o mensageiro divino, por excelência, guiou-nos à procura do amor supremo, quando nos ensinou a suplicar: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E dando ênfase ao problema da atenção, recomendou-nos escolher um lugar íntimo para o serviço da prece, enquanto ele mesmo demandava a solidão para comungar com a infinita sabedoria. Recordemos o Divino Mestre e estejamos convencidos de que Deus nos atende constantemente. Imprescindível, entretanto, fazer silêncio no mundo de nós mesmos, esquecendo exigências e desejos, não só para ouvirmos as respostas de Deus, mas também a fim de aceitá-las, reconhecendo que as respostas dele, as respostas do alto, são sempre a nosso favor. Conquanto às vezes, de momento, e em nossa visão limitada, pareçam contra nós. Alma querida e boa, lembremos sempre que há em cada criatura um recanto seguro para falar ou escutar a Deus. Uma paisagem desértica, um jardim florido, um córrego em festa. Um amanhecer risonho, uma tarde chuvosa. Uma canção ao longe, um rosto de criança, um campo bucólico, alguém em sofrimento. A magia de um poema, a glória de um amanhecer, a policromia de uma pintura,
uma frase da Bíblia, uma conversação edificante, um relato comovedor, um gesto de sacrifício, uma oração. Há em toda criatura um recanto seguro que se alcança através de algum desses convites naturais, onde se sente, se fala, se ouve a Deus, e o seu amor está mais próximo, é mais envolvente. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir teus desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre.